Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês. Vídeo aula de hoje, correção, tá certo? Vamos corrigir aí os exercícios a respeito de unidade de medida, tá certo? Vocês vão ver que são uns exercícios bem básicos, bem facinhos, tá? Alguns a gente já fez aí também, beleza? É prática, tá certo? Vamos praticar. Aqui a gente vai estar trabalhando principalmente com a transformação de unidades de medida, tá certo? Então, primeiro exercício, número 1, o que ele tem ali, ó? Eu sempre esqueço de pegar aqui uma ponta melhorzinha. Pronto. Então, o que está escrito ali no número 1, ó? Existem réguas de tamanhos diferentes. A régua representada a seguir tem 30 centímetros. 30 centímetros. O que ele pede para você fazer? Ele quer que você determine o comprimento dessa régua em decímetros, milímetros e metros. Transformação de unidade de medida, tá certo? É bom se você tá com essa listinha aí, por acaso você imprimiu, antes de começar a fazer aí no teu caderno, o que eu aconselho você a fazer? Com ruído. Melhorou, esbarrei aqui no microfone, acho que fica com ruído. Essa conexãozinha aqui eu já vi que tá ruim, de repente eu vou ter que trocar. Vamos lá. Antes de você começar a resolver, seria bom se você colocasse, né, a escala métrica. Quilômetro, primeiro a gente coloca aí os múltiplos, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Esses são os múltiplos do metro. E à direita disso daqui vão ficar os submúltiplos do metro, que não vai ter espaço aqui para eu colocar. Tem menor, então vou ter que colocar, sei lá, vou arrumar um espacinho aqui. Super organizado estou. Vou colocar para cá para baixo. Então, ó, metro, decímetro e centímetro. E milímetro, né? Então tá aqui, ó, metro e os seus submúltiplos. O metro e os seus múltiplos. Certinho? Se você observar, o 30 centímetros tá na casa dos centímetros. Eu tenho aqui, ó, 3 e o 0. Conforme eu for andando para a esquerda, basta você andar com essa vírgula que está aqui de maneira oculta, porque o 30 ele é um número inteiro. Você não precisa colocar a vírgula, você não precisa escrever essa vírgula. Mas todos nós sabemos que ela está ali, ela se faz presente. Tá certo? Só que de maneira oculta, você não vai ficar escrevendo essa vírgula aqui o tempo todo. Tá certo? Então, se eu tiver milímetro, ficou faltando um M aqui. Se eu tiver que andar para a direita, eu vou andar com essa vírgula para a direita e vou acrescentar um 0. Se eu tiver que andar para a esquerda, vou andando para a esquerda e dependendo de onde eu parar aqui, eu vou ter que colocar 0, e preencher o espaço aqui com zeros. Então vamos lá, chega de blá blá blá, né? Tudo isso aqui a gente já sabe. Eu quero transformar de centímetro para decímetro. Ó, vai ser uma casa para esquerda, né? Essa vírgula vai parar aqui. Então vai ficar 3,0. Não preciso colocar o vírgula 0, 3 inteiro. Tá certo? 3 decímetro. Tranquilo? Milímetro. Se tá aqui, né? Eu tenho que andar uma casa para direita. Então são 300 milímetros. E aqui, metros. A vírgula tá aqui, né? Eu vou andar para a esquerda uma vez, vou andar para a esquerda duas vezes. Coloco um 0, aqui para poder preencher. 0,3 metros. Tranquilo? Se você coloca aí no topo do teu caderno, do teu livro, do teu exercício, essa transformação ela fica muito fácil. É só você acompanhar a tua escalinha que você fez. Tá certo? Bom, número 2. Vamos medir o parafuso. Esse parafuso mede 2
centímetros e meio. Então tá aqui, ó, 2,5 centímetros. Tá certo, mano? Bom, essa figura foi uma questãozinha aí da UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu já fiz com vocês em vídeos anteriores, em um vídeo anterior, que eu não sei qual foi. Tá certo? Vamos ler aqui pra gente entender o que está acontecendo, né? Ele fala assim, ó: o retângulo da figura abaixo está dividido em 10 quadrados. Vamos lá, se são quadrados, cada lado desse daqui ele é igual, tem a mesma medida. As medidas dos lados de todos os quadrados são números inteiros positivos, ou seja, eu não posso ter um número quebrado, tá? Um número com vírgula. E são os menores valores possíveis. A área desse retângulo é, então, aqui, para a gente começar a fazer essa questão, eu digo para vocês que a gente pode partir do chutômetro. O que eu quero dizer com isso? Se ele falou que as medidas dos lados têm que ser números inteiros positivos, é claro, a gente está falando de distância, não existe uma distância negativa, eu vou começar com o menor número que eu conheço, inteiro, o 1. Então vamos supor que esse quadradinho pequeno aqui, ele tem um de lado, tá certo? Se ele tem um de lado, um aqui e um aqui. Quando eu somar essa minha altura toda aqui, ou seja, esses 4 lados aqui, né? Isso tudo aqui vai me dar quanto? 4 inteiro. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? O que isso aqui significa para você? Automaticamente, quando eu vier para esse meu outro quadradinho aqui, que eu vou colocar uma bolinha aqui dentro, só para você identificar do que eu estou falando, eu tenho 3 quadrados empilhados. Quando eu empilho esses 3 quadrados, essa soma desses 3 lados, né, que são 3 aqui, ó, 1, 2, 3 lados, essa soma desses 3 lados tem que dar 4. Ou seja, existe a possibilidade de eu pegar o 4 e dividir em 3 partes iguais, dando um número inteiro, ou seja, sem ser um número com vírgula, eu ia estar fazendo isso aqui, ó, 4 dividido por 3. Dá para dividir? Não, né? Eu ia precisar colocar uma vírgula aqui, não ia ser um número inteiro. Então, não serve o 1 no menorzinho, porque a gente tem que pensar nos outros. A gente tem que ir olhando para os outros também. Tá certo? Então, não serve o 1. Automaticamente, você chutou no 1, vamos para o 2. Então, vamos supor que esse quadradinho pequeno aqui meça 2 de lado. 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu tenho 8 de altura. 8. A gente vai cair no mesmo problema. Quando chegar aqui, ó, nesse quadrado aqui, tem que ser 8 dividido para 3. 8 divide por 3? Não. Então, mais uma vez, não pode ser o 2. Tá certo? Vou para o próximo. 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3. 4 vezes 3, 12. Eu vou ter 12 de altura. Tá certo? Se eu tenho 12 de altura, eu consigo dividir 12 em 3, porque esses 3 aqui vai ter que ter a mesma medida. Consigo. Ou seja, 12 dividido por 3, 4. 4. 4. Então vamos lá. O menorzinho, eu coloquei o 3. O segundo menor, eu coloquei um 4. Tá certo? Deixa eu tirar essa bolinha aqui. Vai ter gente que vai se confundir. 4, 4, 4. Tá certo? É um número inteiro, então por enquanto tá dando certo. Já esse daqui, eu tenho que dividir em 2. A altura completa é 12. 12 dividido por 2, eu vou ter 6 de lado. E eu vou ter um 12 aqui, né? Do maior. Que ele todo é 12. Ele é todo. Então, olha só. Achamos o número inteiro que serve para todos eles, lembrando que tem que ser o menor, né? Os menores valores possíveis. Então só servem esses números,
tá certo? Mas ainda não é esta pergunta. Ele quer o quê? Ele quer a área do retângulo, ele quer a área toda, a área completa. Você tem dois caminhos a seguir aqui. Você pode calcular a área de 1 por 1 aqui, né, e somar no final, ou você parte para a área do retângulo. Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura. A altura a gente já sabe, é 12. Tá certo? E a base? A base é só você somar os lados de todos esses quadrados. 3 mais 4 mais 6 mais 12. 4 mais 6 dá 10. 10 mais 3 dá 13. 13 mais 12 dá 25. Então vai ser 25 vezes 12. Base vezes altura. Ou altura vezes base, né? A ordem de fatores não altera o viaduto. Então, 2 vezes 25 dá 50. 10 vezes 25, 250. Soma 13, então. Tá certo? Então, só porque teve aluno meu que me perguntou a respeito dessa questão e eu disse que ficaria muito complicado para eu explicar, né? Só falando, eu teria que mostrar, a gente dá uma repassada. Então, de novo, o que o exercício queria? O exercício queria números inteiros positivos para cada quadradinho desse daqui. Lembrando que quando eu empilho esses três quadrados, a altura é a mesma para todos eles. Tá certo? Então a gente foi chutando valores inteiros até achar um que encaixasse na questão. Então eu tentei com 1, não deu. Por quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1, a altura seria de 4. Só que 4 não divide para 3, porque eu tenho 3 aqui do lado. Tem que ser mesmo para todos. Então tentei com 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 deu 8. 8 não divide por 3, não pode. Aí eu parei no 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. O 12 divide por 3, divide por 2. E ele inteiro aqui. Então, cabeu o 12 aí. Tá certo? Então, se foi 3 o número acertado, 12 dividido por 3 vai dar 4. Cada um desses 3 aqui vai ter 4. 12 dividido por 2, 6, né? E o próprio 12 aqui. Tá bom? Aí a gente determinou o lado de cada quadradinho desse. Depois que a gente determinou o lado de cada quadradinho desse, você podia achar a área de cada um desses quadrados e depois somar no final, ou você achava logo a área do retângulo inteiro, aqui lembrando que a área do retângulo é base vezes a altura. Alright. Certinho? Vamos lá, 4. Numa mercearia, as batatas são vendidas em quilogramas. Sabe-se que uma batata tem, em média, 125 gramas de massa. Quantas batatas devem ser selecionadas para conseguir aproximadamente 1 kg e 25 kg? Bom, pessoal, isso aqui é bem tranquilinho, tá? Se você sabe a escala métrica, que foi o que a gente fez aqui ainda agora, você sabe praticamente todas as escalas. Antes a gente estava usando o quê? O metro, não foi? Aqui a gente está falando de grama. Então, grama. Tá certo? Todos os múltiplos e os submúltiplos, o prefixo, ou seja, o que vem antes aqui do G, ele não muda. É igual para todos. Tá certo? Vou escrever aqui os submúltiplos. G, G e G. Vou botar em vermelho aqui para você ver o destaque. Então, lá no metro, o primeiro submúltiplo que vem depois do metro é o decímetro, não é? Aqui é o decigrama. Depois vem o centímetro, centigrama. Depois é milímetro, miligrama. Tá certo? O prefixo que eu botei aqui de vermelho, ele não muda. Tá certo? E vai ser a mesma coisa para o lado esquerdo, para os submúltiplos. Primeiro vem grama, depois decagrama, hectograma e quilograma. Agora é tudo
o Gzinho, tá bom? Se você gravar isso daqui, você sabe tudo. Não tem erro. É a mesma coisa para litro, decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro, quilolitro. O prefixo não muda. Tá certo, pessoal? Isso aí salva vidas em determinadas provas. Tá certo? Então vamos voltar para cá. Ele falou que uma batata tem 125 gramas. Eu quero saber quantas batatas para eu levar 1 quilo. Ah, não. Isso aqui era um A. Por que eu botei um G? Ah, apaguei. Tá certo, mano. Bom, 1 quilo, pessoal, são quantas gramas? Ó, de quilo para grama, eu vou pular 1, 2, 3 casas. Então, 1 quilo são 1000 gramas. Se uma batata pesa 125, vai ser 1000 dividido por 125. Tá certo? Você pode multiplicar o 125 até chegar no 1000, ou você pode dividir. Aqui, se eu não me engano, é 8. 8 vezes 100 dá 800. 8 vezes 25. 2 vezes 5, 50. 4, 200. Isso. Então são 8 batatinhas para chegar a 1000 gramas, que é 1 quilo que ele quer. Tá certo? Bom, se são 8 batatas para 1 quilo, para levar 25 quilos, eu multiplico por 25 isso daqui. Então 8 vezes 25. Tô com preguiça de fazer isso aqui de cabeça, cara. Na boa. Tô gravando um monte de vídeo hoje. 25 vezes 8. Que corresponde a 1 quilo, né? 200 batatas, potatoes. Certinho? Um caminhão tem carga máxima de 8,5 toneladas. Tonelada é uma unidade de medida especial, né? Para massa. Ela está além disso daqui. 1 tonelada, 1000 quilos. Então, 8,5 toneladas, 8.500 quilos. Tá certo? Se esse caminhão tiver que transportar 84 caixas de 250 quilos, vamos lá. 250 vezes 84. 250 vezes 84. 21 mil. 21 mil quilos. Tá certo? Porque cada caixa pesa 250 quilos. Quantas viagens terá de fazer? Então, olha só, lembrando que uma viagem é isso daqui. Eu vou pegar agora, então, 21 mil e vou dividir por... ou só, né? 21 dividido por 8,5. Tá? Como você vai fazer é contigo. O que eu fiz aqui? Eu voltei para tonelada, né? Só para o número ficar menor. Não vai fazer diferença nenhuma. Se você pegasse o 21 mil, botar aqui os 3 zeros, ó. 2 zeros aqui, no caso, por causa da vírgula. Você ia poder cortar aqui 2 zeros, ó. De qualquer jeito, você ia ter que transformar para ficar número inteiro. Tá certo? Então, 21 dividido por... Ó. Vai dar 2,4. Esse número fica enorme, tá? Ele continua aqui. Não é uma dízima periódica, tá? Mas ele é muito grande. Então, vai continuar aqui. Por que eu paro logo na primeira? Porque são 2 inteiros e 0,4. Tem como dar 2 viagens e meia? Não. São 2 viagens inteiras e a última viagem ele vai levar menos do que a capacidade total dele. De qualquer jeito, ele vai ter que dar quantas viagens? 3 viagens, tá? O número de viagens é sempre um número inteiro. Não tem como ele fazer metade de uma viagem. Tá certo, mano? Vamos apagar aqui. Lembrando que nós temos aí já 20 minutos de vídeo. Cara, eu não vou pedir nunca para você sentar e ficar 1 hora assistindo um vídeo de correção, tá certo? Até porque, convenhamos e venhamos, é chato, né? Você ficar assistindo aqui o professor falando, é chato para mim, tá? Mas é minha obrigação fazer. É chato para você ficar aí sentadinho só vendo isso daí. Cara, se movimenta, pausa o vídeo, vai beber uma água, levanta, estica a cabeça.
tá? Faz um alongamento aí, você não precisa ficar sentado direto não, beleza? A gente tem que aproveitar o tempo da aula que é para você poder tirar dúvida comigo. Mas também eu não quero que você fique se sacrificando à toa, tá bom? De qualquer jeito, a gente vai rever essas coisas sempre, beleza? A balança da figura está equilibrada, os copos são idênticos e contém ao todo 1.400 gramas de farinha. Os copos do prato da esquerda estão completamente cheios. Os copos do prato da direita estão até a metade da sua capacidade. Qual é o peso em gramas de um copo vazio? Tá, como é que eu posso escrever isso aqui? Do lado esquerdo, eu posso pegar só o número da farinha. Para poder esvaziar. Deixa eu pensar num jeito melhor aqui, que é para não perder muito tempo de vídeo. Aí eu já volto. Bom, voltando então, dei uma matutada aqui. Aí eu pensei no seguinte, porque eu tento evitar ao máximo montar equação com vocês. Por quê? A aula aqui é focada para o sexto ano, então o sexto ano não está acostumado a mexer com equação. Mas eu vou dar uma forçadinha aqui, porque eu não vejo um jeito melhor, a não ser que seja com equação, tá? Então vamos lá. Vamos pensar primeiro na farinha. Do lado esquerdo da balança, eu tenho 2 copos cheios de farinha, 2 inteiros. Do lado direito, eu tenho 1, 2, 3 metades. Então, metade mais metade, 1 inteiro. Mais outra metade, eu tenho 1 copo e meio na direita, tá certo? Então, na esquerda são 2 inteiros, na direita 1 copo e meio. Quando eu somar isso daqui, no total eu tenho 3 copos e meio de farinha. Lá em cima ele fala para você que ao todo de farinha eu tenho 1.400 gramas, tá? 1.400 gramas. Ou seja, eu tenho 1.400 gramas dividido por 3,5. Aí eu vou ter um número de farinha para o copo, tá bom? Porque eu tenho 1.400 gramas, eu fui lá e dividi para os copos, que deu 3 copos e meio. Aqui, né? Só você contar. Tá bom? Isso aqui no final vai me dar 400, tá bom? Resto zero. O que esse 400 aqui é para você? É a farinha que está em 1 copo inteiro, tá certo? Agora, olha para cá. Isso daqui é uma balança, está equilibrada. Do lado esquerdo, eu tenho 2 copos mais. Quanto de farinha? Cada copo desse tem 400 gramas de farinha, 800 de farinha, tá certo? Do lado direito, são 3 copos, mais a farinha, metade mais metade mais metade, metade de 400, 200 mais 200 mais 200, eu vou ter 600 gramas de farinha, tá certo? Isso aqui, pessoal, infelizmente é uma equação do primeiro grau. Eu não vejo outro jeito a não ser esse daqui para explicar para vocês, tá? Mas não é nada difícil não, a gente tem que pensar na operação inversa. Deve estar um ruído danado de obra aqui atrás. Meu vizinho aqui de trás do prédio, ele vive em obra, não para. Vamos lá. Do lado eu tenho 2 copos, do outro lado eu tenho 3 copos. Eu posso resumir isso daqui para um copo só. Ou seja, esse número aqui eu vou jogar para direita, invertendo a operação, tá bom? Se aqui é um número positivo, quando eu jogar para cá, ele vem negativo. Pô, professor, a gente não viu isso ainda. Eu sei, pessoal. Isso daqui ainda é equação do primeiro grau. Teoricamente, vocês iam estar aprendendo isso daqui só ano que vem. Dá para resolver isso daqui por lógica, mas eu acho que é uma lógica mais difícil se eu fosse ter que ficar explicando isso daqui para vocês. Até porque cada um tem um jeito de entender as coisas.
esse daqui é um jeito mecânico. O jeito mecânico ele é igual para todo mundo. Então, tá bom? Esse número aqui de 600, ele vai para a esquerda invertendo a operação. É só isso que você tem que entender, por enquanto. Tá bom? Então vai ficar assim, o 3 menos 2, eu vou ficar com um copinho só. O 600, ele vem para cá subtraindo com o 800, 800 menos 600, 200. Pronto, ó, você ficou com o valor de um copo. Qual seria a lógica disso daqui? Se eu tenho 2 copos de um lado e 3 copos do outro lado, só para você tentar entender mais ou menos, minha balança ela ia continuar equilibrada se eu tirasse a mesma quantidade dos dois lados. A equação é isso. Se eu tenho 2 copos de um lado e 3 copos do outro, eu poderia tirar 2 copos, o símbolo de menos é retirar, 2 copos dos dois lados, que ele ia continuar equilibrado. Eu tenho o mesmo valor tirando dos dois. Se eu equilibro essa minha caneta aqui no meu dedo, e eu acrescento um peso aqui, o mesmo peso do outro lado, ela vai continuar sendo equilibrada. Tá? É a mesma coisa aqui. E a mesma coisa com o peso da farinha. Se eu consigo tirar a mesma quantidade dos dois lados, ela vai continuar equilibrada. Foi o que aconteceu aqui. Eu tirei 600 dos dois lados, porque era o máximo que eu podia retirar. Que me sobrou essa diferença que eu não posso mais retirar, que é justamente o que eu quero. Tá bom? 200 gramas, que é o peso do copo. Tá? Pô, professor, não entendi muito bem. Essa daqui, eu vou ter que te pedir desculpa. Essa daqui você realmente só vai conseguir matutar, entender mesmo, quando você chegar no ano que vem, que a gente vai estudar equação no primeiro grau. Tá certo? Que essa questão aí não era nem para estar aí. Dava para usar lógica, mas é uma lógica assim tão complicada que eu prefiro nem passar isso para vocês. O caminhão de Antônio pode transportar no máximo 3.000 quilos de carga, 3 toneladas, verificando que teria de transportar numa única viagem 680. Antônio se negou a transportá-lo, pois haveria excesso de carga de... Bom, é só você somar e fazer a diferença, não tem mistério, né? Vamos ver a carga dele, 683,5, lembrando que somando números com vírgula, o que manda é a vírgula, vírgula embaixo de vírgula, 2651, embaixo, 75824 0501. Você pode colocar aqui um 1,00 só para constar alguma coisa que é direita, né? A gente sabe que não faz diferença. Mesma coisa aqui, tá? Não vai fazer muita diferença. Bom, a linha é vírgula, coloquei números, todos eles um embaixo do outro, né? Para a gente poder efetuar essa nossa soma. Mãos à obra. 0 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 10, subiu 1. 5, 6, 7, 8, mais 7, 15, subiu 1, vírgula embaixo de vírgula. 3, 4, 5, 6, fazer o contrário, ó. 8 mais 2, 10, mais 4, 14, foi 1. 8 mais 2, 10, 11, 17, 22, 6, 7, 8, 8 mais 5, 13, mais 4, 17, 1, 2, 3, deu 3.724,5. Qual é a diferença para 3.000? Tá bem na cara, né? Que é o máximo que ele podia transportar. 427. Então a diferença de 724,5. Ali é a segunda opção. Tá certo? Ele se negou, no caso aqui no exercício, ele se negou a transportá-la. Não é o que acontece de verdade, né? Normalmente o caminhoneiro não tá nem aí para peso. Ele chega e joga. Por isso que existem aquelas balanças nas estradas, que é para ver se realmente o cara está transportando ali e não está pondo a vida dos outros em risco. O peso de uma garagem tem área
de 36 metros quadrados. Para revestir esse piso foram utilizadas cerâmicas quadradas cujos lados medem. Então, cada quadradinho desse aqui tem lado de 30 centímetros. Lembrando que eu nunca posso usar duas unidades de medida diferentes. O que eu aconselho vocês aqui a fazerem? Vamos transformar as unidades. Tá bom? Calcule o número de cerâmicas necessárias para revestir completamente o piso da garagem. É uma questão fácil. Seguinte, eu tenho minha área total, que é de 36 metros quadrados. E eu posso calcular já a minha área de uma lajotinha, de um quadradinho desse. A área de um quadradinho desse é 30 vezes 30, que dá 900 centímetros quadrados. Ó, centímetros quadrados, metros quadrados. Unidades de áreas diferentes. Posso trabalhar assim? Não. Vamos transformar. Ou você transforma, tanto faz, tá? De centímetro para metro, ou você transforma de metro para centímetro. Aqui tem uma ressalva. Lembrando que a gente está falando de unidade de área. A área, cada uma casa que você anda, você tem que lembrar que você está andando duas casinhas. Não entendi, professor. Vamos lá. Eu vou passar de metro para centímetro. Metro, decímetro, centímetro, ok? Tá ao quadrado. De metro para centímetro, conta comigo. Uma, duas casinhas, certo? Então, teoricamente, eu teria que andar só duas casas para a direita. Teoricamente. Eu não estou falando aqui de uma área quadrada, eu tenho que dobrar o número de casas. Se são duas casas, na real, eu tenho que andar agora 4 casas. Então, 36 mais 4 zerinhos. Agora sim, eu tenho aqui 360 mil centímetros quadrados divididos por 900 centímetros quadrados, que é o que ocupa um quadradinho desse aqui, uma lajotinha dessa daqui, um piso de cerâmica. Tá certo? Posso cancelar esses dois zeros aqui. Agora eu tenho aqui 3.600 dividido por 9, 36 por 9, 4, resto zero. E esses outros dois zeros aqui, você acrescenta aqui no final. Tá bom? Então você tem agora 400 lajotinhas, tá bom? Você normalmente não compra piso pela quantidade de lajota, né? Você compra por metro quadrado. A caixa vem em tantos metros quadrados. É assim que funciona. Tá? Mas o cálculo é esse aí. Não muda, não. Tá bom? Então, se por acaso aí na tua casa vocês forem fazer obra, você já pode ajudar aí o teu papai e tua mamãe a calcular o número de pisos, de lajotas. Então você pode fazer até de curiosidade para saber quantas tem, sem ter que contar. Tá bom? Uma por uma, né? Em alguns países utiliza-se milha como unidade de medida de comprimento, considerando que uma milha corresponde a 1 metros. Responda que distância em metros corresponde a 1000 mililhas. Cara, muito simples, ó. Você pode usar até como se fosse uma regra de 3. Aqui a gente tem aqui, ó, milha. Tá bom? Na direita aqui a gente tem metro. Uma milha, 1609,34. Eu quero saber, na letra A, 1000 milhas. Daqui para cá, eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando por quanto? Por 1000. Então, daqui para cá, eu tenho que acompanhar e eu tenho que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 são 3 casas para direita com a vírgula. 1, 2, 3. Tá bom? Então, nós temos aqui 1.609.340 metros na letra A. B. Quantos quilômetros correspondem a uma milha? Isso daqui é mais simples. Tá bom? Lembra, de metro para quilômetro são 3 casas para esquerda, para sua esquerda. Então são 3 casinhas que eu ando aqui para esquerda, vírgula, para aqui, ó, entre 1 e o 6. 1,60934 km, quilômetros. Aproximadamente 1,6, né? Quilômetros. Tá bom? Estados Unidos é milha, eles não usam o sistema internacional.
Eles gostam de ser diferentes. 10. Em algumas cidades, o metro quadrado de um terreno custa R$ 200. Nessas condições, qual é o preço de um terreno retangular cujas medidas de comprimento e de largura são, respectivamente, cálculo de área, né? Ele falou que o metro quadrado custa R$ 200. Então é muito fácil. Calcula-se a área do terreno. Se é um retângulo, base vezes altura, 56 vezes 15. Tá certo? Vou fazer aqui um cálculo rápido de cabeça. Tá, 840 metros quadrados. É um baita de um terreno. E a cada 1 metro quadrado desse eu pago R$ 200. Então vai ser 840 vezes 200, que dá R$ 168.000. Tá certo, Mano Brown? Tá certo. Bom, para não ficar muito pesado para vocês e para mim também, eu vou dividir esse vídeo aqui em 2 partes. Tá certo? Então é hora aí de vocês fazerem uma pausa. Eu vou beber uma água. Tá certo? E eu volto aí no próximo vídeo para vocês. Daqui a pouquinho a gente tá de volta aí. Falou? Então até a próxima aí. Um grande abraço. Fui.